Senhor meu Deus, quão é maravilha contemplar tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e bem falar na tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as
nosso hino. Glória a Deus. 371. Me ajuda para o sobre. Assim, aqui é. Da história, meu irmão. Me ajuda aí, viu? Breve veio grande dia em que luta se dará. Agonia, este mundo cessará no céu. Pois não haverá mais dor e ofício ao canto dos inimigos do Senhor. Ó Deus, está conosco, a sua e seguindo sempre a céu, pois não haverá mais dor e ofício ao canto dos inimigos do Senhor. Cristo é meu guia e o caminho ele trilhar. Meus domínios lá do céu há de chegar. Cessará no céu se ao os inimigos do Senhor. Aleluia! Deus está ouvindo. Aleluia. Quantos aqui têm o Senhor Jesus como nosso guia? Oh, glórias. Amado irmão, na lista aqui das congregações, a igreja de Mangalô, um dos pais de Mangalô, amém, Deus abençoe, né? Jardim Petrolar, Deus abençoe. E no lugar do coral, eu fui informado que será um quarteto. Oh, glória. Amém? Então vamos começar com o Jardim Petrolar. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. O Mangalô se prepara, viu? Ei. Vou louvar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor.
quarteto se prepara. Amém? Glória a Deus. Pra te adorar, Senhor, e dar o meu louvor. Quero me prostrar, por me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. O pequeno não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, não pode pegar. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor, com teu sangue remidor. Eu quero pegar a fé e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e tão fraco, não mereço teu amor, mesmo assim o Senhor cuida de mim, não pode pegar. Purifica as minhas oferecer.
senhoras e em seguida a irmã que trabalha no departamento, né, estará apresentando os nossos visitantes. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Comprometido com o meu Senhor estou. A minha glória é cumprir o teu querer. Na totalidade venho me entregar. A bandeira da santidade vou erguer. O evangelho para o mundo estou a proclamar. Minha prioridade é, Senhor, te adorar. Morrer para mim mesmo é para minha luz. Sou teu adorador, Senhor, eu sou teu servo. Apenas servo. Vivo pra te servir, o meu
Amém. Glória a Jesus. Nós vamos a todos para a paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Que diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e as primícias de toda a tua renda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra honra, ela está ligada ao reconhecimento. Todas as vezes que honramos ao Senhor, estamos reconhecendo os seus feitos em nosso favor. Esse reconhecimento nós já temos, porque honramos. E é necessário que continuemos honrando o Senhor, porque tudo vem dele e tudo provém dele. E tudo que temos, só temos porque Ele nos concede. Amém? Portanto, continue honrando o Senhor com as primícias da sua renda. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Nessa oportunidade, Senhor, momento de ofertório, nós lhe pedimos que abençoe a todos os dizimistas e ofertantes da tua casa, todos aqueles que de coração aberto nesse momento, Senhor, vai ofertar para que o teu reino cresça e se estabeleça aqui na terra. Pai, no nome de Jesus, abençoa a sua sementeira e faz multiplicar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A irmã Lorildes estará louvando em toda a igreja. E essa senhora, para quem não conhece, é minha esposa. Com os irmãos, e vamos louvar o Senhor com o número 239. Eu creio que toda a igreja conhece, né? Vem, ó Senhor, e completa a obra tua em mim. Torna minha alma dileta, enchendo-me de ti. Ó, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador. Mas hoje
especial, né? O momento de nós ouvirmos a palavra de Deus do nosso co-pastor Carlos Piseira. Eu gostaria de convidar o pastor Wilson, ele estará orando, amém? Com toda a igreja, e que Deus, o Espírito Santo, venha falar nesta noite através do teu servo, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor, né? Oremos ao Senhor nosso Deus, soberano, magnífico Deus, meu Pai dos exércitos celestiais. Nós entramos nesse santuário com o objetivo de engrandecer o Teu nome, exaltar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Senhor, recebe os louvores, já foram entoados o Teu nome. Meu Deus, agora nós te pedimos, Pai, nós queremos ouvir uma porção da Tua palavra. Meu Deus, que não venha do coração do Teu servo, mas que venha do coração do Senhor, para o nosso encontro, Senhor. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. Não nos deixe sairmos como entramos, mas que venhamos sair, Senhor amado, regozijado na Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito fale nesta noite com cada um dos Teus santos aqui nesse lugar, nessa terra. Pai, a Ti pedimos e já Te agradecemos. Usa o Teu servo, o pastor Carlos, que vai transmitir a Tua palavra. Meu Deus, que o abrir da boca o Senhor coloque a palavra, meu Deus, que eu preciso ouvir, que eu necessito ouvir. Senhor amado, assim já Te pedimos e já Te agradecemos, no nome do mesmo. Amém. Aleluia. Somos da amada igreja, com a paz do Senhor, queridos irmãos do ministério. Sou grato a Deus por esta noite e por esta oportunidade, mais uma vez, de estar com tamanha responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós vamos falar do rei no deserto. Salmo 63. Salmos 63. Amém? Se tiver alguém do seu lado sem a Bíblia, compartilhe a leitura. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio. Então, à sombra de Tuas asas me regozijarei. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Amado Deus e Pai, só venho para Te agradecer, Senhor, mais uma vez, e rogar mais uma vez a direção do Teu Santo Espírito, que Ele fale, use a minha voz, Pai, e o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, este é um salmo escrito pelo rei Davi quando estava no deserto. Esse salmo
também podemos trazer como a nossa caminhada no deserto. Esse salmo é considerado um cântico de confiança em Deus. Uma alma sedenta de Deus, no deserto, mas confiando em Deus. Este salmo é um salmo de auxílio. Temos a certeza que nós temos o auxílio contínuo de Deus. E nós temos a assistência contínua de Deus. Diferente dos outros salmos dessa classe, Salmo 61, 62, 63, esse Salmo 63, ele é um poema em forma de canção. As palavras são dirigidas a Deus e não faladas acerca de Deus. Uma coisa é eu falar com Deus, direto com Deus, e outra coisa é eu falar de Deus, acerca de Deus. E esse salmo ele alcança, vamos dizer assim, o cume da devoção espiritual, quando diz: o anelo sincero por Deus e a percepção da comunhão com Ele, por parte de um homem verdadeiramente bom, como é apresentado neste salmo, é algo inigualável no saltério. Escreveu um mestre sobre este salmo. É um salmo que, semelhante ao Salmo 62, se diz respeito ao rei Davi. O rei Davi, implícito neste salmo, uma oração a Deus, um louvor a Deus. E este salmo foi usado, segundo os historiadores, na igreja primitiva como um cântico nos cultos. E nós trouxemos aqui que, quando analisarmos o progresso desse salmo, essa oração que vai crescendo, esse louvor que vai crescendo, nós vemos aqui o simbolismo das crises que Davi estava passando, crises, perigos constantes. E ele traz aqui um paralelo entre dia e noite. Traz a salvação do Senhor, versículo 2 e versículo 6. E nós vemos aqui também o anseio de Davi, a sua expressão inicial dele, da alegria triunfal daqueles que confiam em Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. É difícil imaginar um rei com toda a sua riqueza, o seu palácio, todas as suas mordomias, e de repente ter que fugir para o deserto. Fugir para o deserto. O salmo ele faz menção a uma terra árida e sem água, e mostra que foi escrito por Davi durante a rebelião de Absalão. Isso está em 2 Samuel, capítulos 15 a 18. Ele escreveu este salmo no deserto, fugindo de uma rebelião do seu filho Absalão, mas adorando a Deus. Eu queria, com a igreja, vamos recapitular alguns versículos. 2 Samuel 15, para nós termos uma ideia. 2 Samuel 15, eu vou destacar apenas alguns versículos. Acompanhem, por gentileza. 2 Samuel 15, depois disto, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Versículo 3. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse chamado, que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Absalão estava tomando o lugar do rei. Versículo 6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel.
fosse nos dias de hoje, diríamos que foi um golpe, né? Absalão usurpou o trono. E tem outras passagens, versículo 10. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvides o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Aí chega no versículo seguinte, a fuga de Davi. Então, versículo 13: veio o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão, filho de Davi. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. E os irmãos depois podem continuar nos versículos, capítulo 18, capítulo 17, falando de toda essa trajetória. Vamos voltar ao Salmo 63. Absalão, filho de Davi. Davi amava seu filho, Davi amava Absalão, e Davi não quis enfrentar o seu filho. Seu filho que se rebelou contra ele. Ele vai para um deserto, além do Jordão, deixa toda a sua mordomia e parte deixando a cidade com seu filho, deixando a responsabilidade com seu filho. E Davi tem uma mudança de vida inimaginável. E por que nós podemos afirmar, os estudiosos, que esse salmo foi escrito nesta situação? Aí um deles diz assim: em primeiro lugar, ele mostra referências no texto. O título já mostra, né? Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Deserto de Judá se refere a inimigos que queriam lhe tirar a vida. Versículo 9: mas aqueles que procuram minha alma para destruir irão para as profundezas da terra. Então ele se refere, então entende-se que aqui Davi estava em fuga, Davi estava fugindo. Em segundo ponto, Davi se refere a si mesmo como rei. Então não era aquela fuga de Saul, ele ainda não era rei, aquele era rei. Versículo 11 diz: mas o rei se regozijará em Deus. Então era o rei Davi, na situação da revolta de Absalão, fugindo de Absalão. Então recai sobre o golpe dado por Absalão e fez Davi fugir de Jerusalém para livrar o povo, para defender o seu povo. No capítulo 17, 16 de 2 Samuel diz: agora, pois, mandai apressadamente avisar a Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem falta outra banda, porque não seja, para que não seja devorado o rei e todo o povo que está com ele. Absalão queria destruir todos. Então, segundo Samuel 17, 16, chega essa mensagem para Davi. E vamos fazer outra recapitulação aqui sobre Absalão. Eu peguei um resumo para nós aprofundarmos. Absalão era o terceiro filho de Davi, com sua esposa Maaca, filha de Talmai. Ele era conhecido pela sua beleza, 1 Samuel 14, 25. Para vingar o crime cometido pelo seu meio-irmão Amon contra sua irmã Tamar, ele matou Amnon, fugindo de seguida para perto do seu avô Talmai, rei de Jesus, para escapar de uma possível represália de Davi. Ele havia assassinado o seu meio-irmão, segundo Samuel 13. 3 anos mais tarde, depois desse fato, ao revisitar os serviços de uma mulher sábia, Joabe, tentando reconciliar o filho com o pai, conseguiu obter permissão para que ele voltasse para Jerusalém. Ele manda uma mulher e consegue que Davi aceite o retorno, a reconciliação. E 2 anos mais tarde, depois disso, é reconciliado com seu pai Davi. Pouco tempo depois,
começou Absalão a conspirar contra seu pai, para tomar o trono, e ele autoproclamou-se rei. Segundo Samuel 15, a seguir que nós lemos. Marchando contra Jerusalém, ele forçou Davi a fugir da capital e tomou posse real do harém, e do rei não quis enfrentar o seu filho, que se revoltou contra ele, que tomou o seu trono. Ele ignorou o conselho de Aitofel e não conseguiu imediatamente a reduzir a força de Davi. Ele queria reduzir a força de Davi, mas ele seguiu como alternativa o conselho de Hussai. Davi orientou, que consistia em mobilizar todo o exército de Israel antes de continuar a perseguição. Isto permitiu a Davi ter tempo. Davi era o guerreiro, Davi era estrategista. Então ele teve tempo para se reorganizar, para reorganizar suas forças, para enfim ter um encontro decisivo com o exército do seu povo, o seu exército, e comandado pelo seu filho. Esta era a situação que Davi se encontrava quando foge para o deserto da Judeia. O deserto da Judeia fica entre Jerusalém e o Mar Morto. E o interessante é que vários acontecimentos aconteceram no deserto da Judeia. Deserto é uma tipologia da nossa vida cristã. Muitas vezes nós estamos no deserto. Muitas vezes nós passamos pelo deserto. E muitas vezes nós atravessamos o deserto. E foi no ocidente dessa região que Davi, foragido, encontrou Nabal. 1 Samuel 25:4. Ouviu Davi no deserto, e Nabal tosqueava suas ovelhas. Davi conhecia também o deserto. Davi tinha experiência no deserto. Davi, fugindo de Saul, também se escondia nas cavernas do deserto. Davi sabia manobrar no deserto. Onde é que nós queremos chegar? Nós precisamos saber como viver no deserto. Se fomos levados para o deserto, se escolhemos fugir para o deserto, ou se Deus nos mandou para o deserto. E vamos aprender com Davi. Davi se escondeu de Saul, como eu disse. Está lá em 1 Samuel 26, 1-3. Ora, vieram os ifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não está Davi se escondendo no outeiro de Áquila, defronte de Jezimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi no deserto. Davi é rei, assume o trono. Acontece o assassinato do filho pelo Absalão. Absalão se revolta, mas Davi também amava Absalão. Davi tinha amor pelo seu filho. Abra sua Bíblia, volta algumas páginas aí, o Salmo 57. Glória a Deus. Diga quando os irmãos leiam, por favor. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma compite e a sombra das tuas asas me abriga, até que passem as calamidades. Amarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas, cuja língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre o céu, seja a tua glória sobre toda a terra. Amaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles nele que caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha. Desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva.
Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Aleluia. Esse é o Davi. Essas eram as lutas que Davi passava. Essa experiência de Davi no deserto. Neste mesmo deserto, João Batista fez suas pregações. Deserto da Judeia, Mateus 3:1. Naquele mesmo dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus, Mateus 4, 1 a 11, Marcos, e foi levado para o deserto. Jesus usou o caminho de Jerusalém para Jericó através do deserto de Judá. Foi nesse caminho que ele cita, ele registra a parábola do bom samaritano. Mas, meus irmãos, voltando para este salmo, Salmo 63, o valor essencial desse poema, dessa oração, reside na sua expressão contínua, que eu disse aqui, da comunhão com Deus. O salmista tinha sido cortado, tirado da graça visível que ele tinha, para ir para um lugar deserto, levando aqueles que ele amava, que estavam mais próximos dele. Esse Salmo 63 mostra a sede de Deus. Nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. E assim nós resistiremos nas tentações e nas provações que o deserto traz. Precisamos ter sede de Deus. O salmista estava no exílio, banido do seu lar, do seu palácio, do seu reino, de toda a sua comodidade. Mas o seu desejo, o seu maior desejo, era participar do culto. Ela está no culto público lá em Jerusalém. Era desejo dele e ele não estava satisfeito. Ele não olhou as condições que ele estava, mas ele sentia falta de estar adorando a Deus, de estar cultuando a Deus. Então esse salmo é um cântico, é um exemplo para nós de um culto espiritual, pessoal, íntimo, de nós, de eu, de você, com Deus, de falarmos com Deus no deserto, de vermos quem é Deus no deserto. Esse Salmo 63, ele também mostra um israelita, um homem, um rei humilde e piedoso, que deseja gozar da presença de Deus. Salmo 27, 1. Salmo 61. Sobre o 27, 1 e o livro 61 que já está aqui. A igreja acompanha em nome de Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. E quem me receberá? 61, já estou aqui. 61. Ouve, ó Deus, Ouve, ó Deus, o meu clamor, e atende a minha oração. continue. Desde o fim da terra, clama a ti, pois está abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tens sido o meu refúgio e a minha torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Aleluia. Este é Davi. Este é Davi. Este é Davi. Este é o exemplo para nós. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Então, meus irmãos, precisamos ter essa confiança em Deus para enfrentarmos e atravessarmos o deserto. Davi deseja o Senhor mais que a sua vida.
Davi deseja conservar a presença de Deus mais do que a sua própria vida. E ele diz: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Ele estava no meio do deserto, porque ele queria proteger a sua vida, a vida daquele povo e a vida dos que ficaram em Jerusalém, sobre o caminho de Absalão. Mas o que importava para Davi, versículo 3, era a confiança que ele tinha em Deus. Assim, porque a tua benignidade, recebe, é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Toda aquela situação que ele estava passando, o seu filho tinha usurpado o trono, mas ele almejava o amor de Deus, a presença de Deus, a benignidade de Deus, mais do que a sua própria vida. Aleluia! O anseio de Davi por Deus foi intensificado pelo seu profundo senso de exclusão do santuário. Ele se sentiu mais ter sido tirado do santuário do que do trono. É muito forte. Foi mais duro para Davi não estar na presença de Deus, no santuário, vou usar a expressão, no culto, do que estar no deserto, tendo seu filho tomado no seu lugar. E ele continua. A gente já leu aqui, eu não vou ler, 2 Samuel 15, 25 a 26. Davi foi sentido por estar separado de quê? Da arca. A arca simbolizava o quê? Mas vamos ler de novo. Eu leio aqui, pastor Demarco. Então disse o rei a Zadok, isso no deserto já: torna a levar a arca de Deus da cidade, pois se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver a arca da sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça-me o que bem lhe parecer. Vede, eu me demorarei nos vales do deserto, até que tenha notícia da vossa parte. O sentimento de Davi está afastado da arca, está afastado da presença de Deus, da glória de Deus. Então o desejo da sua alma, do seu corpo, era a presente adoração. Ela está presente diante da glória de Deus, da presença de Deus, da arca que não estava com ele. E ele foi impedido por estas circunstâncias. E no deserto que circuncidava ali, no deserto de Judá, também demonstrava seu deserto espiritual. Porque às vezes nós estamos no deserto espiritual. Veja esse versículo, eu vou ler aqui, 2 Samuel 17, 29. Mel, manteiga, ovelhas, queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comer, pois diziam: o povo está faminto, cansado e sedento no deserto. Não tinha como organizar todo aquele povo no deserto. Era um deserto muito árido, não é, só tem cavernas, riachos secos, e ele estava ali com uma multidão. Mas traz isso aqui para ele, isso aqui tem um sentido espiritual, de estar na presença de Deus. Qual é o seu deserto? Que deserto você pode estar passando? Que deserto você pode estar vivendo? E o que é que você mais deseja nesse deserto? O que é que você mais deseja nesse deserto? É sair do deserto ou da presença de Deus? Ou da certeza de que Deus está com você no deserto? Ou da certeza que Deus não faltará com você no deserto? Aleluia. Davi começa: tu és o meu Deus, ó Deus, de madrugada te buscarei. Isso aqui no deserto. A minha alma tem sede de ti. Ele estava no deserto, onde não tinha água, onde era difícil levar água para aquele que saiu fugindo, escondido. Mas a sede dele não era de água. Aleluia. A sede dele era de Deus, era da presença de Deus, era da glória de Deus, era da certeza que Deus estava com ele. Aleluia. A ciência diz que o homem pode ficar 50 dias sem comida sólida, mas não pode ficar 3 dias sem água. Davi não conseguia ficar nem um segundo sem Deus. Aleluia.
O deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará. Davi estava com o coração partido, sentindo tristeza, enquanto fugia, com aqueles seus seguidores ali pelo deserto. Mas ele louva ao seu Deus. E o que nos chama a atenção, Davi no deserto, ele não cantou, porque esse salmo é uma oração, é um canto cantado pela igreja primitiva. Ele não cantou um dos salmos velhos, um dos salmos antigos que ele tinha, não. Davi foi inspirado no deserto a cantar um cântico novo, a escrever um salmo novo. Daquela experiência que ele estava tendo, ele adorou a Deus louvando, escrevendo um salmo como esse. Aleluia, aleluia. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos orando no deserto, clamando no deserto, rogando a Deus no deserto. Ele fez um hino novo de louvor, e vejamos aqui, eu trouxe para nós nessa noite, que forma gloriosa Davi começa esse cântico novo para Deus no deserto. Eu te busco de todo o coração. Estou no deserto, mas eu te busco de todo o coração. As pessoas no deserto não tinham aquela cama do palácio, não. Não tinha aquelas mantas, aquelas coxas do deserto, não. Do palácio, não. Ele estava no deserto. No deserto se torna menos horas. No deserto é luta. Mesmo a experiência que Davi tinha no deserto, mas ele não estava só. Ele estava com uma grande parte da sua corte com ele. Mas no deserto, naquela cama que não tinha conforto, Davi estava adorando ao Senhor. Davi estava adorando ao Senhor. Eu te busco de todo o coração. Aí isso nos relembra a Jacó. Gênesis 28, 10 a 19. Jacó fugindo. Também vai ler, por favor, pastor Ademácio. Gênesis 28, 10 a 19. Enquanto ele procura Davi, o que era que Davi fazia no deserto? Davi acordava cedo. Partiu, pois, Jacó de Berseba e pôs-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que era posto na terra da escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei e a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o seu nome, o nome daquele lugar, Betel, o nome, porque daquela cidade dantes era luz. A experiência de Jacó no deserto, fugindo também, Jacó tem um encontro com Deus. Jacó tem uma revelação de Deus. Semelhantemente o que aconteceu lá na frente com Davi adorando a Deus no deserto. Como é que você está suportando o deserto que você possa estar passando? Qual é a experiência que Deus está querendo te revelar, te mostrar no deserto? Qual é a sua disponibilidade para Deus no deserto? Qual é a sua adoração para Deus no deserto? E aqui ele continua, nós vemos aqui, Davi acordava cedo e começava o dia com uma oração a Deus no deserto.
Eu te busco de todo o coração. Eu tenho sede de ti. Enquanto o orvalho estiver sobre a grama, e o orvalho do Espírito estará sobre a minha cabeça. Este era o desejo, a expressão de Davi. Davi estava querendo dizer: eu te buscarei imediatamente, eu te buscarei agora, eu te buscarei sem demora, eu te buscarei cedo. A primeira coisa que eu faço ao me levantar é te buscar. A primeira coisa que eu faço ao levantar nesse deserto é sentir a tua presença, é falar contigo. Aleluia. Mas como ele poderia buscar Deus, que já era Deus? Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Como buscar o Deus todo? A gente busca o Deus que nós temos. A experiência que nós temos com Deus é esse Deus que nós buscamos. É a nossa intimidade com Deus. Quando você o tiver, você o buscará, você amará. Haja como se Deus estivesse dentro de você, estivesse me contemplando no deserto. Aleluia. E as experiências que nós destacamos aqui, por estar no deserto: primeiro, a conscientização do meu relacionamento com Deus. Como está o meu relacionamento com Deus? Quando ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Eu tenho certeza que é Deus. Eu tenho certeza que Deus é o meu Deus, que Deus cuida de mim, que Deus está vendo essa situação, que Deus vai me tirar desse deserto. Aleluia. Uma outra experiência é uma busca sincera por Deus. Uma busca sincera. De madrugada te buscarei, eu e Deus. É eu e Deus. Meu corpo anseia por ti, minha carne anseia por ti, meu espírito anseia por ti, minha natureza, né? Meu corpo dominado com a minha alma pela presença de Deus. Aleluia. Jesus teve essa experiência no deserto. Ele foi levado ao deserto. Mas a experiência de Davi é diferente. A diferença de Davi para Jesus, no sentido do deserto, é que Jesus tinha uma missão a ser cumprida. Davi aqui estava sendo provado por Deus. Davi aqui estava tendo uma intimidade com Deus inigualável. Terra seca, terra sem água, terra exausta. E se nós analisarmos, mesmo aquele que está numa prova, mesmo aquele que está no deserto da enfermidade, no deserto de uma dívida, no deserto de uma demanda judicial, mas nós estamos num mundo que é um deserto para nós. O mundo é um deserto para o crente, porque você só encontra perigos neste deserto chamado mundo. E por isso nós precisamos de Deus nesse deserto chamado mundo. Nós precisamos da presença de Deus, de ao levantarmos, clamarmos a Deus nesse deserto mundo que nós vamos todos os dias. A maioria de nós, e eu trouxe aqui a maioria dos cristãos, eles vão 6 dias para o deserto mundo. Aí no 7º dia vem ao culto. Essa é uma palavra que se chama Elim, que no hebraico quer dizer um lugar de descanso, a árvore onde se inclina, né? É a vida nossa. Trabalhamos, negociamos, aí vimos um dia para o culto. E a nossa intimidade com Deus no deserto, todo dia, toda manhã. De madrugada te buscarei, né? Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Salmo 27:4. Salmo 143:6. A ti estendo as minhas mãos, a minha alma. Qual terra sedenta tem sede de ti? Davi tinha sede de Deus e buscava Deus no deserto, mas Davi tinha sede de Deus e buscava Deus em todas as condições. É todo dia. Aleluia. Davi estava só. Às vezes você está naquele deserto solitário. Às vezes você está naquele deserto que nada te satisfaz. Pode ter sua família, pode ter seus amigos, colegas de trabalho, mas você está só. Você se sente só. Esse também é um sentimento de Davi. Davi era o rei, foi tirado do seu trono, fugiu para o deserto, se sentia só, mas Davi sabia que tinha um amigo, e Davi desejava esse amigo, e Davi sabia que esse amigo estava com ele. Aleluia. Davi
aliviar a sua solidão. E aí ele clama lindamente: meu Deus, a minha alma tem sede de ti, em terra seca e árida. Aleluias. Se estivermos sozinhos, ou se sentindo sozinho, mesmo estando numa multidão, fala com Deus. Aleluias. Aprenda com Davi. Aleluias. Tenha sede de algo duradouro. Não é essa água que a gente toma e passa a sentir sede. É como disse Jesus, é aquela fonte que brota, aleluia, e sacia a nossa sede. Aleluia. Sacia os nossos desejos, aleluia, que apresentamos diante de Deus, as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos anseios. Conversemos com Deus. No versículo 2 a 4 mostra uma relação imutável, uma relação que não muda, de Davi com Deus, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Davi se recorda, já vinha na memória das experiências dele lá no santuário, lá no tabernáculo. Ainda não existia o templo, mas tinha a arca da aliança, tinha o tabernáculo. Aí Davi diz: olha, para ver, no deserto, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Aí nós vimos para o culto. Nós temos uma experiência com Deus no culto. Nós nos entregamos a Deus no culto. Nós adoramos a Deus no culto. Nós sentimos a presença de Deus no culto. Vou usar uma palavra assim, nós estamos conectados com Deus no culto. Aleluias. Aleluia. Davi estava no deserto, mas Davi tinha memória que ele via a presença de Deus, a glória de Deus no santuário. Isso me deu força no deserto e me fez desejar novamente aquilo. Aleluia. Aleluia. Nós vimos num culto para adorar a Deus, para nos entregar a Deus, para apresentar a Deus as nossas necessidades e ouvir a resposta de Deus. Nos desligarmos do mundo. Nós não viemos no culto para estarmos conversando, estarmos nos movendo, não, mas para estar ligados no céu. Aleluia. Aleluia. E sentimos a presença de Deus, porque quando você estiver para cá no deserto, você vai lembrar, como Davi diz, como eu te vi no santuário, aquela experiência que eu tive contigo, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. A intimidade de Davi com Deus era grande demais. E ele dizia que a vida dele não era nada diante disso. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Davi está dizendo, versículo 4: assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluia. 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 Eu estava comentando um dia com um irmão aqui do ministério, o pastor Antônio Lopes, né? Pai do pastor Paulo, mudou para ele um pouco. Mas se os irmãos observavam, tinha culto que o pastor Antônio Lopes estava como se ele tivesse. Ele sentia a presença de Deus, ele batia palma, ele falava em línguas, ele glorificava, eu estava olhando, né? O pastor jubilado, mas ele vinha para o culto e ele vivia o culto. Aleluia. Aleluia. Ele glorificava a Deus sem ninguém estar dizendo glória a Deus. Não importava. Então é isso que eu quero mostrar da relação de Davi com Deus. Davi tinha essa intimidade que eu li aqui no versículo 2 a 4. Aí no versículo diz: a minha alma se fartará. Aleluia. Veja de 2 a 4 e o resultado do 5. No deserto, a minha alma se fartará. Aleluia. Como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Mas na frente nós vamos ver sobre tutano e gordura, o seu sentido. Então, ainda que algumas das nossas atitudes sejam desabonadoras, a graça perdoadora de Deus nos alcança no deserto pessoal. Às vezes nós estamos no deserto pessoal, no deserto que é eu por eu. Aí Deus entra. Salmos 84, 4 a 7. Aleluias.
Aleluia. Essa é a graça perdoadora de Deus, é a benignidade de Deus. Aleluia. São as misericórdias de Deus. Aleluia. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aleluia. Qual passando pelo vale de Baca, faz dele Aleluia. a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Aleluia. Esse era o relacionamento, a intimidade de Davi com Deus. Porque Deus transforma deserto em manancial. Deus transforma deserto em manancial. E Davi nos mostra como faz isso. Ansiando por Deus. Nós lemos aqui: a minha alma tem sede de Deus, o meu corpo almeja Deus, e isso vai ser transformado, como nós lemos aqui no versículo 5: a minha alma se fartará. A minha alma se fartará. Essa dor que eu estou sentindo, da traição do filho, da rebelião do filho, mas Deus conforta, consola, farta. E nós vamos ver aqui que o plano de gordura mais à frente tem a ver com fartura, né? No sentido também espiritual. E Davi mostra, se expressa os seus profundos anseios, que era o que? O santuário de Deus. No santuário de Deus ele tinha visto a força de Deus, ele tinha visto o poder de Deus, ele tinha visto a presença de Deus. Por isso que eu digo, nós vimos ao culto para sentir a presença de Deus, para vermos a força de Deus, para vermos a glória de Deus. Aleluia! Nós sentimos a glória de Deus no louvor. A gente ouviu um louvor e chorar. A gente ouviu um grupo cantando louvor e a gente chorar, porque a gente sente a glória de Deus, a presença de Deus. Não é nada e nem é para ser mecânico, não. Aleluia! É um culto espiritual. Aleluia! E se cultua e se adora a Deus no deserto também, na solidão também, na dor também, na luta também, na adversidade também. Aleluia! Ele é sempre esse santuário do Senhor, que lhe dá fortaleza, que lhe dá segurança. Aleluia! Todo o seu ser, é toda a sua alma, seu espírito, seu corpo, para a comunhão com Deus. Sua vida é seca como aquele deserto árido, mas Deus traz o refrigério. Sua vida está solitária pela traição do seu filho, mas Deus traz o conforto. Aleluia! Aí ele diz, como nós lemos aqui: como eu te vi no santuário, contemplando a tua glória. 1 Samuel 3,14, eu vou ler, pastor. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Como Deus via Davi. Como Deus via Davi. Nós sabemos como ele foi ungido. Nós sabemos onde ele estava. Vamos recapitular aqui. Estava cuidando das ovelhas do seu pai, enfrentando leões. Aleluia. E Deus fala para Samuel: agora, porém, 1 Samuel 3,14: não subsistirá o teu reino de quem? De Saul. Era rei. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. Aleluia. E aí a gente tem de Davi, a fraqueza de Davi, a queda de Davi, mas quando você é confrontado pela palavra, pelo profeta, ele se desmancha, ele se quebra, ele se desmancha diante de Deus, ele se arrepende, ele paga o preço. Aleluia, aleluia. E Atos traz: e tendo deposto a este, Atos 3,22, levantou-lhe como rei Davi, ao qual também dando testemunho disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus me conhece, Deus sabe o teu coração. E Davi está nos mostrando, porque Deus vivia assim. É o testemunho de Deus para um homem. Aleluia. Como é que Deus está me vendo?
Como é que Deus está me vendo? Deus me conhece. Ele me conhece, Ele nos conhece. Ele sabe até o que ainda vamos pensar. Deus sabe. A bondade de Deus para Davi, repito, a benignidade de Deus era maior do que a sua própria existência. Deus é Deus acima de tudo, aleluia. Deus é Deus acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. É Deus na nossa vida e precisamos nos alimentar de Deus. O pão da vida, aleluia. Eu anseio pela comunhão com Deus. Esse anseio era forte, esse anseio era muito forte, esse anseio extrapolava, aleluia. Ele não dormia, mas não era de insônia, não, era de querer falar com Deus. Deus tem a solução, Deus traz a solução, Deus vai resolver esta situação no deserto. Rei no deserto, mas Deus estava com o rei. A tua benignidade é melhor do que a vida. Gesed, amor, aliança, uma aliança duradoura, uma aliança constante. Davi sabia que Deus não falha, que Deus não falta. Ele diz essa palavra aqui, quer dizer uma aliança constante, uma aliança duradoura. Deus não faltava para Davi, não falta para a sua igreja. Ele não falta. A vida de Davi seria intolerável sem a benignidade de Deus. E a minha e a sua vida seria intolerável sem o resete, sem a benignidade de Deus. Davi tinha perdido o seu trono, Davi tinha perdido o seu reino, como nós dissemos, mas Davi não perdeu a visão de Deus. Aleluia. Davi não perdeu a sua fé em Deus. Davi não perdeu o seu amor por Deus. Pelo contrário, Davi começou a sentir, a lembrar, a trazer à memória as experiências com Deus para enfrentar o deserto. Eu vou parar por aqui. Se Jesus não voltar, se o pastor permitir, segunda-feira ou outro dia eu continuo, pela hora, mas ainda tem muita coisa e fica sinalizado aqui. Mas eu finalizo dizendo para a igreja nesta noite: o crente também enfrenta o deserto, o crente também passa pelo deserto. Não somos diferentes. É o rei, é o rei, é o rei. Quem o traiu? Seu filho. Quem se rebelou contra ele? Seu filho. Quem tomou o trono do seu filho? E ele sai fugido para o deserto. Mas ele tinha um Deus que essa igreja tem. Precisamos ter a confiança e a fé que Davi tinha em Deus. E adorarmos a Deus no deserto. E nunca esquecermos da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus. Nós vamos, na próxima oportunidade que Deus permitir, Deus sabe o dia, se não for por esse público, mas nós vamos ver como é que Davi sai, irmãos, nessa história, mas é como é que Deus está revelando a experiência de Davi no deserto para nós. Deserto solitário, deserto da enfermidade, o deserto de um relacionamento conturbado, o deserto de uma dívida que não vê como sair, o deserto daquele diagnóstico, né, que não tem como sair, não tem cura. É um deserto, mas Deus está conosco no deserto. Deus abençoe, irmãos. Eu agradeço em nome de Jesus.